Quem me acompanha há algum tempo sabe que de vez em quando eu faço alguns vídeos dividindo, compartilhando com vocês coisas que estão passando na minha cabeça, né? Não necessariamente eles têm um roteiro, mas é mais tentando falar impressões, né? E também sabe que uma coisa que eu gosto aqui no canal de gravar todo dia, né? Sei que quarta-feira é uma live, mas também é uma gravação, entendeu? O bom de trazer conteúdo de segunda a sexta é que me dá liberdade de vez em quando vir e fazer um vídeo como esse, né? Que é dividir com vocês algo que eu tô pensando aí faz umas semanas, assim, né? E o que né, me vem na cabeça, né? Eu criei esse jargão do seja normal, tenha bom senso, eu criei a terapia do bom senso, enfim. Mas o que me chama a atenção, né, eu já falei em outros vídeos também, é essa questão de ter colocado seja normal, tenha bom senso. Quando eu criei esse jargão, era 2023, se eu não me engano, agosto de 2023, tá? Eu coordenei durante 2 anos, em 22 e 23, eu coordenei um congresso chamado Congresso Psicologia e Verdade. Onde é que tá a minha caderneta? Ela tava por aqui. Tá aqui, gente. Eu não ia conseguir não mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Congresso Psicologia e Verdade, tá vendo? Essa aqui foi a caderneta do segundo congresso, tá? Então eu coordenei, né? Coordenei, participei nas duas edições, né? E como é que criei esse termo, seja normal, tenha bom senso? É que eu fui dar uma palestra falando sobre normalidade em consultório, né? Na segunda edição. E então, meio que de brincadeira, assim, eu falei, a gente tem que ser normal, a gente tem que ter bom senso, para ter bom senso tem que ser normal. E fiquei falando isso. E o que acontece é que essa questão da normalidade hoje, depois de passado aí praticamente 6 anos, né? Foi em agosto, né? Praticamente aí 6 anos. 6 anos não, 3 anos. O que eu percebo é que essa normalidade cada vez mais vai me mostrando que eu não estou só defendendo um jargão, eu estou defendendo realmente uma bandeira que faz muito sentido com o bom senso. E principalmente porque eu estou lendo este livro aqui, né? Não é nem lendo esse livro, né? Rezando, me consagrando esse livro aqui, né? Consagração a São José, né? E aí, o que você vai descobrindo, né? Você, acreditando ou não no São José, coisa do gênero, você sabe que existem pessoas que são espiritualmente extraordinárias, né? Santos, né? Então, enfim, dependendo das crenças que você tem, em que fazem milagres, tem visões, tem profecias, tem várias coisas acontecem, né? A pessoa consegue curar doentes, essas coisas, blá, blá, blá. E aí você vai ver, o pai de Jesus era São José, certo? O pai putativo, como dizem, né? E você fala, o São José, na Igreja Católica, São José, abaixo de Jesus, abaixo de Maria, na hierarquia vem São José, ele é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é Jesus, você entendeu? Né? Top 1 de santidade, né? Nossa Senhora, né? Nasceu Imaculada, é São José. E o que São José foi? Carpinteiro. Carpinteiro. E assim, saiba, eu era devoto de São José antes de pensar em seja normal, tenha bom senso. E antes de pensar que isso ia virar uma grande bandeira, e antes de entender que isso estava tudo reunido. Mas o que eu quero dizer para vocês é o quê? Então essa normalidade, que eu tanto falo aqui, quando nós vamos pensar nessa normalidade, a gente tem que entender que ela não é uma fuga, ou ela não é, de certa maneira, uma opção porque você não conseguiu ser mais. Entende? Entende? Hoje em dia a gente tem essa tentação de querer ser mais. Então, não é um demérito ser normal. Não é um demérito ter uma vida cotidiana. Na verdade, isso é uma escolha e quem faz essa escolha deveria ser valorizado. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é isso. A questão da normalidade que eu venho pensando aqui, parece que assim, infelizmente, né, eu tenho um empreguinho aqui, tenho minhas filhozinhas aqui, não, na verdade eu queria ser fantástico, eu queria ser extraordinário, eu queria ser diferente. Né? E o que eu penso hoje em dia é querer a normalidade hoje é você ser muito diferente. Tanto que eu atendo muita gente em consultório, principalmente na ação solteira, um abraço, minhas condolências para vocês. Tanto que eu atendo muita gente solteira e tudo que as pessoas querem é o quê? Ter uma família, casar, ter uma família, morar na casa. Vai vir aquela frase do Chesterton, hiper conhecida. Coisa, né, a coisa mais extraordinária do mundo é uma mulher comum, seus filhos comuns, uma família comum. Né? Enfim, né, esse paradoxo do Chesterton de comum e extraordinário. Mas o que acontece é isso. O querer o normal já faz com que você seja muito diferente do que a gente vê hoje em dia.
no mundo de Virgínias da vida, né? No mundo de celebridades de internet, entende? No mundo em que todo mundo está querendo chamar a tua atenção, no mundo em que todo mundo está querendo ser diferente, querer ser normal, eu acho fantástico. E veja, ser normal, então a primeira coisa é essa, tá? Vamos pensar a normalidade da nossa vida não como um demérito, mas na verdade como um crédito, como na verdade um prêmio. Se você consegue hoje, né, acordar cedo, estar em família com seus filhos, tomar um café da manhã, levá-los na escola, voltar, chegar em casa, fazer um almoço, ou conseguir almoçar com seu marido, com sua esposa, no final do dia pega as crianças, ou no final ali da manhã pega as crianças, e consegue, quem sabe ali, né, eu tô aqui no interior, então às vezes a gente passa ali, tomar um caldo de cana, coisa e tal, beleza, voltar para casa, e quem sabe assistir um filme, jogar um jogo, ou então jantar, e depois dormir, e no final de semana você acorda, vai pra missa, e, né? Cara, se você faz isso, se você consegue fazer isso, cara, você tá de parabéns. Pelo menos eu, o Jota, que desenvolvi a terapia do bom senso, que prega normal, eu falo, cara, isso é maravilhoso, entendeu? É uma vida adequada, é uma vida normal. Eu digo isso porque também me lembra aquela questão de que eu estava vendo psiquiatras e até mesmo nutricionistas, médicos, falando que o normal do ser humano não é dormir 1 da manhã, não é dormir 2 da manhã. O normal do ciclo circadiano, como o pessoal diz, isso eu entendo muito pouco, tá, gente? Tô aqui falando de orelhada, tá? É você dormir cedo e acordar cedo. É isso. Ou seja, tem problema você dormir tarde? Não. Você tem possibilidade de dormir tarde? Tem. Hoje em dia, tipo São Paulo, tem padarias abertas 24 horas. Mas precisa. Precisa dormir 2 da manhã? Precisa dormir 1 hora da manhã? Não dá pra dormir 10? Acordar às 6? Então a gente vai percebendo que a normalidade hoje em dia, o que eu tô falando aqui pra você, talvez não soe tão estranho, porque hoje em dia a normalidade tal do slow life, que estão pregando hoje, se você não sabe o que é slow life, é vida devagar, né? Ao contrário do fast life, né? Então hoje em dia as pessoas estão mais pro slow life, as pessoas estão querendo voltar pro feminino ancestral, entende? A galera tá voltando mais pra comida saudável, estão querendo fazer processos, a desconexão, né? Tem o FOMO, tem o JOMO, né? O FOMO, né? FOMO, acabamos indo, o FOMO é Fear of Missing Out, o JOMO é Joy of Missing Out. O que é Joy of Missing Out? Joy of Missing Out é ficar feliz por não estar sabendo de nada, né? Missing Out é estar por fora, né? Então o FOMO é o medo de estar por fora, que é algo que acontece com a pessoa que está viciada na internet, né? Então a gente tem o JOMO, né? Então está se voltando isso. Um exemplo, a Alanis Morissette lançou uma última música, não sei se você conhece a Alanis Morissette. A música chama Ave Maria. Ela está cantando Ave Maria. E tem a imagem lá de Nossa Senhora de Guadalupe. Tem? Como diria um stand-up, como eu estava vendo, o cara olha e fala, você é católico? Sou. Mas entre tanta fé vai ser o catolicismo? Por que o catolicismo, né? O cara responde, we got it. We nailed it, eu acho que ele fala. We nailed it. Ou seja, a gente acertou, cara. Desculpa, a gente acertou. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Tem todo um movimento de volta. Então o que eu estou dizendo aqui para você não é novidade, mas é bom refrisar, né? Relembrar. Né? Pense na sua vida e tente resgatar e tente trazer para dentro da sua vida o máximo possível de normalidade. O máximo possível. Eu ia falar 2 temas, hoje eu vou falar só um, vou deixar o próximo para outro vídeo, para não embaralhar. Porque daí eu não sei que título pôr, né? Se eu falo 2 temas diferentes. Né? Mas eu vou só ficar nisso. Porque me veio uma outra ideia aqui para desdobrar o que eu estou falando. Então, se eu falei no começo, a primeira ideia é essa, só vai ter a primeira. Então, tenta trazer normalidade para tua vida. Tenta trazer normalidade para tua vida. De que maneira? Como é que você pode fazer isso? Eu estava conversando com um paciente, né? Ele estava lendo aquele livro do Jonathan Haidt, sei lá como é que é o sobrenome do cara, que é A Geração Ansiosa. Você deve ter visto esse livro. E ele estava conversando sobre isso, bababá, sobre internet, tá? E daí ele fala, olha, Jonathan, né? Falando agora, 5 minutos que acabou a sessão. Por sinal, daqui 10 eu começo outra. Tô com um intervalo de meia hora, por isso estou gravando o vídeo aqui com vocês. E daí ele falou, Jota, a ideia da tecnologia é te liberar tempo, né? E ele fez um cálculo que é realmente interessante, eu não tinha pensado. Ele falou,
A máquina de café te economiza o quê? Uns 10 minutos? Até mais às vezes, né? Muito mais que seja, 10 minutos, né? Até você pegar ali o coador, pegar ali o suporte do coador, esquentar a água, botar o pó ali, coisa e tal, e tomar um café. 10 minutos aqui. A lavadora de roupa, pô, deu uma economizada de uma meia horinha, 40 minutos. Ah, lava-louça, já economizou uns 15, 20, quem sabe. Então já de 40 chega a uma hora, você já ganha uma hora, tá? A air fry, isso é para o quê? Para facilitar a sua vida. Mas se vai facilitar a sua vida, o que você vai fazer com o tempo que te sobra? Beleza, ó, que parabéns, perto da galera dos anos 90, você ganhou uma hora. O que você está fazendo com essa uma hora? Então eu digo para você, o que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com suas escolhas? Você tem que trazer normalidade para a tua vida. Se todas essas máquinas estão ali, é para tentar te trazer algum conforto. O que você está fazendo com esse conforto? Voltando para as máquinas? Voltando para o celular? Entende? Fala minha senhora, Jota, o que eu estou fazendo nesse tempo? Eu estou trabalhando porque eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar essas coisas, eu sei. Eu te entendo também. Mas a questão que a gente tem que levar em consideração é que tem muita coisa que acaba ficando meio caótica e a gente esquece de trazer essa normalidade. E veja, se o teu café sai pronto, sua roupa sai pronta, tua comida sai pronta, sai tudo pronto, será que não dava para você pegar um processo desse e fazer como faziam os maias e os incas? Fazer por você mesmo? Um exemplo que eu te dou. Lava a louça, cara, se alguém puder, se eu pudesse fazer assim, a louça está lavada, eu faria. Lava a roupa também, ninguém quer ficar esfregando, né? Eu sei, ok. Lava a casa, limpar... Não, mas o café. Será que não dá para trazer um pouquinho mais de normalidade? Esquentar a água, passar o café, entende? Será que não dá para comida fazer, aprender a cozinhar, fazer a comida, entende? Será que quando senta na mesa, em que todo mundo senta na mesa, tá na pressa, coisa e tal, será que não dá para sentar 10 minutos antes? Para ter aquela coisa que a gente tinha, né? Ou a gente sempre sonhava quando a gente era mais novo, de sentar e conversar todo mundo depois que acaba de comer. Não, já é uma corrida, tá todo mundo correndo. Eu não sei como é que é a tua rotina, mas às vezes tem famílias que entraram numa rotina em que os pais não encontram mais os filhos, não encontram, o marido não encontra mais a esposa, cada um almoça num horário. Será que não dá então para um sábado trazer a normalidade? Trazer a normalidade? Resgatar essa normalidade? Negócio do celular. Será que não dá enquanto senta para comer, todo mundo tira o celular? Será que não dá? Então, o que a gente tem que pensar hoje, o que eu penso hoje é o que? Durante muito tempo, esse ser normal que eu falo aqui, e ainda pode te dar gatilho, se você é seguidor novo, seja bem-vindo, ainda pode te dar um certo gatilho de que o Jota está dizendo é ser simples. E quando você pensa em ser simples, você pensa em ser pobre, entendeu? Entendeu? Mas o que acontece? Na verdade, o que eu quero te dizer é o quê? É o inverso, não é o ser simples. É realmente vivenciar aquilo que você está vivenciando agora. Não como um demérito, mas vivenciar. Tanto que vou dar um exemplo. Muita gente gosta de ir para a casa da avó, ir para a casa da mãe. Muita gente gosta da comida da mãe. Nossa, como eu gosto daquele estrogonofe da minha mãe, como eu gosto daquela carne, como eu gosto daquela torta, né? Às vezes tem mãe que é boleira, é doceira também. Aquela torta. Veja, e nós não estamos vivendo isso. Nós é tudo para air fry, entende? Nós somos... A gente não sabe, vou dar exemplo. O millennial, assim, tem uma grande parcela dos millennials, né, que é a minha geração aqui, é dos 30 aos 40, vamos dizer assim, que tem medo da panela de pressão. Você tem ou não tem medo da panela de pressão? Pode dizer aqui embaixo, pode dizer aqui embaixo. Não sabe mais usar a panela de pressão. Não sabe fazer nenhuma comida que tenha um preparo mais de uma hora. Sabe aquela coisa assim, eu acho fantástico isso, eu realmente acho fantástico. Quando você tem que, para fazer um certo tipo de receita, você tem que no dia anterior deixar a comida, né, no tempero para no dia seguinte você poder... Cara, que legal, cara. Uma alimentação que tem um processo de 2 dias. Você entende quando eu falo isso? Ou você pode estar olhando e falar, Jota, isso eu faço, né? Mas você pode não estar muito percebendo, ou você pode pensar, cara, que loucura, né? Na vida que nós temos, a gente não tem mais tempo, ou a gente não tem mais organização para fazer um preparo de comida que demora 2 dias.
Por isso que eu acho tão legal o pessoal que cozinha, enfim, esse tipo de coisa. Mas você, assim como eu que não cozinha, a gente pode ver outras coisas. Um exemplo, ler livro com as crianças. Você tem filho, ler livro com os filhos. Teve um tempo que eu estava estudando leitura em voz alta. Então a Marcela San Martin, se procurar no Instagram você vai encontrar. Ela trabalha com isso, né? Leitura em voz alta. E eu lembro que eu fui vendo as lives dela e depois fui pegando o método dela, e daí o que é legal quando você começa a assistir as aulas dela lá no curso que ela lançou, também tem uma lista, né? Uma lista com os livros para cada idade, com livros só fantásticos, assim, a curadoria fantástica que ela fazia. Não sei se faz hoje ainda, tá? Porque faz um tempinho. E aí ela começou a ensinar a ler o livro toda noite. Cara, é muito interessante. Eu estou lendo um livro com o Joaquim, eu estou lendo Crônicas de Nárnia, né? Tanto que esses dias eu fiz um podcast sobre Nárnia, porque o Joaquim estava assistindo o primeiro filme de Nárnia, e aí eu vi junto e falei, esse filme é bom para fazer um podcast. Mas enfim, a gente está lendo Crônicas de Nárnia. E olha que legal, todo dia a gente lê um capítulo. Você já imaginou isso? Você já imaginou consumir uma fonte de informação, conhecimento, que cada dia você lê um capítulo? E veja, cada livro do Crônicas de Nárnia deve ter lá pelo menos seus 10 capítulos. E são 7 livros. Ou seja, para a gente finalizar o Crônicas de Nárnia inteira, são 70 dias lendo, que às vezes dá uns pulos, né? É bastante tempo. Olha que legal trazer essa normalidade para a vida. É um livro, tem um ritmo. Você não consegue ler mais de um capítulo por dia, é muita coisa para eles. Para o Joaquim, principalmente, né? O Inácio está ali mais acompanhando. Então, quando eu sento para ler o livro com eles, eu Jota, sinto. Opa, aqui estamos com normalidade. Entende? Aqui a gente está com normalidade. Quando eu consigo sentar com as crianças ali, né? Não tá aquele caos. Você senta, coisa e tal, bababá, conversa, bababá. Você fala assim, isso aqui é normalidade. Entende? Esses dias a gente foi numa padaria. E eu não vou falar isso agora, tá? Não vou dar o exemplo que eu vou dar agora para provar para vocês o quão foda eu sou. Não. É só porque é um exemplo que aconteceu. Tá? Nem sempre é assim. Eu fui, e a gente foi com os 3 PA, foi antes de ir pra escola, então sem almoço que a gente foi pros 3 PA, foi eu e a Paula, aí sim. Aí perto da gente sentou uma moça com um computador, ficou lá no computador, né? E aí sentou um casal, pessoas mais velhas. Né? E aí o que acontece? Todo mundo vai olhar pros 3 PA, né? Nossa, 3 PA, né? O Inácio, o Joaquim, um é a cara do outro, o Bento também, são 3 da mesma forma, né? Não mexe em time que tá vencendo. A gente ali, coisa e tal, mas daí aquela gerência, né? O come aqui, papapá, segura ali, pá, pega água, eu vou pegar água, o Bento chora, o Inácio pede um suco, eu falo, desço, eu falo, Inácio, que suco? Entendi, tá, daí vai o Joaquim, tá. Aí uma hora eu tava com o Bento aqui, comendo meu pão, fugindo pro Bento não comer meu pão, pega o negócio, bota na boca da criança, é comido, é chupeta, aquele caos. Tanto que o próximo argumento, o próximo vídeo que eu vou fazer parecido com isso é o quê? A normalidade é caótica, tá? É isso. Mas o que acontece? Nossa, que bagunça. E veja, o que eu vou falar pra vocês agora, eu fico pensando quando eu me irrito. Porque ultimamente eu venho me irritando com facilidade, infelizmente. Nossa, mas isso é bagunça? Ou é uma normalidade? É só uma família normal, com 3 crianças. Um com 7, um com 4 e um com 1 ano, tentando comer. Outro dia a gente foi pra essa mesma padaria, maravilhosa, Dom Rocha, Londrina. Faço de graça a propaganda. Sentou do nosso lado uma mulher, que devia ter um filho ali de uns 4, 5 anos, e uma pequenininha de uns 10 meses, né? Parecido, então variando ali, né? A imagem, a idade com o Inácio e com o Bento. E aí o que aconteceu? Quando eu sentei ali, a gente lutando com os 3, ela lutando com os 2, coitada. Está mais difícil para ela. Porque 2 adultos com 3 crianças, 4 crianças dá, porque um puxa para cá, outro segura para lá. Dá ainda, né? Você tem 2 frentes de batalha aqui, né? Ou eu tô focado em um porque tá dando mais trabalho, né? Enfim, 2, 3, 4 crianças dá pra ir. Agora, uma pessoa com 2 aí já fica um pouco complicado. Quando você dá atenção para um, você tem que dar atenção, fica um pouco mais complicado. Mas enfim. E aí foi aquele caos, né? A criança interagindo com a outra, né? O clássico caso, né? Filho, olha pra tua comida, né? Porque daí a criança fica olhando pra trás, querendo brincar com o outro. Cara, isso é normalidade. Só que o que a gente aprendeu? Isso é caótico. Eu tô passando vergonha. As crianças deveriam ser da onde as crianças deveriam estar comportadas. Porque eu queria estar fazendo qualquer outra coisa. Porque isso é pesado. Porque isso é difícil. Porque não sei das quantas. Então parece que se eu estou passando por isso, isso é um demérito. Entende? Se eu estou aqui vivendo de aluguel, eu estou vivendo de aluguel. Vivendo de aluguel,
trabalhando para poder pagar as contas, eu também estou, pagando para pagar as contas, cuidando da criança, coisa e tal, quando acaba uma sessão, tá entre uma e outra eu gravo, tanto que já estou atrasado agora para a próxima, já atrasei 2 mais, aqui atrás mais 5, ou seja, eu estou aqui, coisa e tal, blá, 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 a vida não deveria ser assim. E veja, ok, sua vida pode não estar legal de fato, a logística às vezes é ruim mesmo, mas o que a gente pensa? Ai não, pô, mas se a gente contratasse uma diarista uma vez por semana, não, se eu tivesse milhões... Pô, imagina uma diarista todo dia, uma cozinheira e uma babá para poder acompanhar. A gente vai perdendo esse caráter da normalidade. Ou melhor, a gente vai perdendo esse aspecto da normalidade, que é o quê? Ela é benéfica. Não é por nada que hoje em dia as pessoas estão saindo da internet. Não é por nada hoje em dia que as pessoas estão querendo ter relações de verdade. Religiosos, pessoas religiosas ou não, pessoas que acreditam em Deus ou não acreditam em Deus, estão voltando para comida saudável, relacionamentos saudáveis, relações sinceras, encontro pessoal, entende? Casa da avó, estética de casa da avó, entende? Eu acredito. A gente quer criar raiz. E a gente só vai criar raiz numa normalidade. Eu realmente acredito, se você quer uma casa em que a sua porta vai ter 3,20 m, né, já começou errado na porta. Por quê? Porque daí você vai ter que sustentar com a tua vida uma vida desproporcional. Jota, fala, minha senhora, como assim uma vida desproporcional? Depois você dá uma pesquisada sobre estudos sobre arquitetura moderna, enfim, essas coisas. Uma coisa que dá agonia e desconforto para o ser humano é estar em lugares em que as coisas são desproporcionais ao seu tamanho. E uma dessas coisas é uma porta de 3,20 m, entende? Você se sente pequeno. Aonde? Na sua própria casa. Ela não tem medidas humanas, entende? Por que um prédio grande, a gente olha e fala, não, legal, porque ele tem andares. Aí tem umas casas que falam, cara, como assim? Pé direito é gigante. Você fica meio assim, entendeu? Parece que é um palacete, parece que é um outro lugar do que uma casa. Mas enfim, não vou entrar na seara da arquitetura aqui, porque também corre risco de falar besteira. Mas a questão é essa. Pense, a normalidade, o quanto de normalidade você está trazendo para a sua vida. E acredite, não é demérito. Tá? Eu sei que você vê na internet as pessoas sendo felizes, as pessoas sendo magras, as pessoas sendo bonitas. Eu queria que todo mundo pudesse ter a experiência de passar 3 meses aqui no meu lugar. Gravando vídeo? Não, atendendo pessoas. E você perceber que aquela menina que é bonita, aquele cara que é bonitão, que é rico, que é charmosão, aquela mulher que, nossa, você faria tudo, possivelmente ela tem uma vida miserável. Não estou falando que eu quero que ela tenha, entendeu? Não estou falando isso. Não estou falando nem que ela tem. Eu estou falando que possivelmente tem. Também fizeram um estudo, né? Que quem publica muitas coisas da vida pessoal na internet tem a tendência a se sentir mais triste do que quem não publica. Surpreendendo um total de 0 seguidores meus. Então pense nisso. Traga normalidade para sua vida. Tá? É isso que eu venho refletindo ultimamente. Faz sentido para você? Faz sentido? Se faz sentido, você comenta aqui embaixo. Tá? E óbvio, compartilha a palavra dos seus corações precisam. Eu tenho certeza que outras pessoas estão pensando nisso, assim. Mas o que eu quero hoje é você sair daqui com essa ideia, assim, pô, eu preciso resgatar essa normalidade na minha vida. Sabe? Hoje em dia a gente resgata pelas coisas analógicas, né? No projeto Minha Vida com Bom Senso eu falei para as pessoas fazerem um diário, à mão, não é escrevendo. É diferente, entendeu? Esse analógico é diferente, tá? Mas pensa nisso, traga a normalidade. E não se assuste com a normalidade, tá? Se um amigo te liga, pô, que legal, ele tá me ligando, eu vou falar com ele. Isso é muito mais normal do que aqui, ó. Né? É uma relação síncrona. Enquanto eu falo, nós estamos falando juntos, né? Estamos no mesmo ambiente. Não é assíncrona como é o celular, que eu mando mensagem, ele vai responder depois, entende? Isso faz bem para nossa cabeça, tá? Enfim, é isso que eu já trazei aqui a paciente, tá? Vamos ser normal, vamos só atrasar 10 minutos. É isso, não se esqueçam, lembre-se aí, ó, Clube do Canal, tá? Já estamos na 5ª aula do Arte de Decidir Bem. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu comentário, me siga aqui, e é isso, meus caras, um grande abraço, ok.